nós é um patrimônio da humanidade. Nós devemos preservá-la. Então, gostaria de pedir a Roberta Cid que passe esta pequena lembrança para nosso querido amigo Aldo Pereira Franco. Senhoras, senhores, jovens, queridos irmãos no ideal espírita, abençoe-nos Jesus, o amigo incondicional das nossas vidas. O admirável professor Charles Richer, considerado pai da fisiologia humana, Prêmio Nobel, também um dos pais da metapsíquica humana, asseverou com profundidade tudo aquilo que para uma época é inverossímil, em outra época é perfeitamente verossímil. Referia-se Richer à tese da metapsíquica. A mentalidade contemporânea do academicismo recusava qualquer possibilidade de uma realidade transpessoal. A fisiologia e a psicologia advogavam então que a morte era o fim da vida. No momento em que se dava a anóxia cerebral, a desoxigenação dos neurônios, a criatura deixava de existir. E naturalmente a alma, que era uma sudorese cerebral, deixava de ter legitimidade. O conceito de Richer é para chamar atenção para as ideias novas, desde que as ideias novas são sempre combatidas com impiedade. E na mesma época, o notável filósofo pessimista alemão Friedrich Nietzsche afirmou que toda ideia nova é no começo tenazmente combatida, depois é ridicularizada e por fim é tornada uma realidade perfeitamente aceita. Tem sido assim através da história com as ideias revolucionárias. Este introito, para nos referirmos a um homem excepcional, que apresenta uma tese que tem sido negada com veemência, que tem experimentado o sarcasmo, a chocarrice, a zombaria, e que, se dar-se conta, a criatura humana incorpora ao seu cotidiano. Desejo referir-me ao parapsicólogo indiano Ramendranath Banerjee e à tese da reencarnação. Banerjee, da cidade de Jaipur, na Índia, psicólogo, deteve-se na observação de crianças excepcionais. Aquelas que eram dotadas da genialidade e aquelas outras que pareciam possuir uma memória não necessariamente cerebral. A memória cerebral é aquela que vem no código do DNA e que acompanha o desenvolvimento intelectual do ser através dos vários períodos da sua formação orgânica. Banerjee havia encontrado crianças que eram capazes de dar informações que não haviam adquirido na atual existência. E por isso, criou o conceito psicológico de memória extracerebral. Ele teve a ocasião de dizer que a reencarnação é uma tese que surpreende a mente ocidental. E sempre quando se fala em qualquer meio a respeito da reencarnação,
As pessoas não esclarecidas assumem, invariavelmente, uma das 4 seguintes posturas. A primeira dela é a negação tácita, pura e simples, atitude muito cômoda. A segunda é uma postura de reação baseada nas doutrinas religiosas que o indivíduo professa. A terceira é a atitude da aceitação. E a quarta é uma postura científica. Banerjee estabeleceu que é muito cômodo negar. Para negar, bastam 2 palavras: eu não creio. Negou-se durante muitos séculos a realidade do sistema heliocêntrico e, não obstante, a Terra jamais foi fixa. Procurou-se negar através da história a lei da gravitação universal. Quanto mais pesado o corpo, menor a sua queda. E apesar disso, essa é a lei que vige no cosmo, sustentando o equilíbrio galáctico. Então, aqueles que negam a reencarnação, sem jamais se haverem preocupado com qualquer análise, mantêm uma atitude de comodidade, uma atitude anticientífica. Essas pessoas não merecem maior consideração cultural. O segundo grupo é constituído por aqueles que dizem: eu não creio na reencarnação, porque a religião que eu professo nega a reencarnação. Para mim, ela não tem qualquer fundamento. E nós ouvimos essa assertiva através de pessoas vinculadas a diferentes ramificações do cristianismo, sejam aquelas do cristianismo copta, ortodoxo russo, ortodoxo grego, católica apostólica romana, protestante, asseverando que a sua religião nega a reencarnação. Essas pessoas merecem o respeito humano, mas demonstram que não conhecem a sua religião. Se fizermos uma análise a respeito da realidade histórica das religiões, iremos verificar que na geratriz do cristianismo, a reencarnação é doutrina professada por Jesus e aceita pelos seus discípulos. Várias vezes encontraremos Jesus reportando-se à reencarnação, não obstante, utilizando-se de uma outra palavra, como é óbvio. A palavra que traduz reencarnação é de natureza grega, palingenesia, doutrina de vários nascimentos ou gênesis. Na Torá, a palavra reencarnação está no vocábulo guilgon, nascer outra vez. E a Torá hebraica aceita a reencarnação, que fazia parte dos ensinamentos secretos da doutrina primitiva. Jesus reportou-se várias vezes à reencarnação. Todos nós cristãos que lemos o Evangelho, recordamos-nos, por exemplo, do momento em que ele, chegando ao lugar, encontra-se um nado cego, uma pessoa que já havia nascido cega. E os discípulos interrogam-no, por que ele nasceu cego? Por causa de seus erros ou de seus pais? O que equivale dizer que eles acreditavam na reencarnação, porquanto, para que aquele homem tivesse pecado antes de nascer, é óbvio que foi numa existência pretérita. E como não era ele portador de nenhuma manifestação kármica negativa, Jesus redargue: nem ele nem seus pais pecaram.
Mas aí ele está para que se cumpra a vontade de Deus, isto é, ele se ofereceu para que eu possa liberar da cegueira, já que ele não tem nenhum compromisso negativo na lei. Mais tarde, teremos oportunidade de, no magistral diálogo, ouvirmos Jesus perguntar aos discípulos: quem dizem os homens que é o Filho do Homem? E eles elucidam. Uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és João o Batista, e outros que és um profeta que voltou. Ele pergunta então a Simão Pedro: e tu, quem dizes que eu sou? E Pedro, tomado de uma emoção mediúnica, redargue: eu digo que tu és o Filho de Deus, o Messias que esperávamos. E Jesus conclui: Simão, não foi a carne nem o sangue que te revelaram, foi meu Pai que está dos céus quem te revelou. Analisemos. Seu povo dizia que Jesus era Elias, Jeremias, ou João, ou um dos profetas que já estavam mortos. É claro que ele estaria ali reencarnado, mas como ele não era Jeremias, não era Elias e muito menos João, que desencarnara fazia pouco, e não era também nenhum dos profetas, porque Jesus não se reencarnou. É o governador sublime da terra, que se encarnou para servir-nos de modelo e guia, levando-nos a Deus. Ele pergunta a Simão: quem dizes tu? E Simão, que era médium, recebe o influxo da divina inspiração e redargue-lhe: tu és o Messias, aquele que nós esperávamos. Mas se isso não bastasse, posteriormente, são os discípulos que perguntam a Jesus: Rabi, não é necessário que antes que venha o Messias, venha Elias? E ele elucida: mas o Elias que deveria vir já veio, este que aí está. E entre parênteses, e todos compreenderam que ele se referia a João Batista. Como poderia ser João Batista o Elias, se Elias morrera fazia quase 800 anos, somente através da reencarnação? Se nós lermos o sermão profético, Marcos 13, ele terá a oportunidade de desenhar os acontecimentos do fim dos tempos morais negativos. E na etapa final, ele diz: não passará esta geração sem que tudo que eu digo se cumpra, até a última iota, uma pequenina letra grega. Nós vamos constatar que tudo aquilo quanto ele disse não aconteceu. Então ele se equivocou, ou nós interpretamos mal a frase. Não passará esta geração de corpos ou de espíritos. Não serão alguns de nós, ou não seremos, na humanidade, alguns remanescentes daquela geração espiritual que se veio reencarnando e que ainda nos encontremos aqui na terra aguardando o momento final. Porém, é maravilhoso o diálogo com Nicodemos, quando um célebre doutor da lei, que se sentava na cadeira de juiz no Sinédrio, um dos 70 doutores da lei, mantém com Jesus uma entrevista. O Evangelho narra a resposta, o que equivale a dizer que houve uma pergunta. Em verdade te digo que é necessário nascer de novo para entrar no reino dos céus. E aquele homem que compulsava a Torá, o Pentateuco mosaico,
tomado de espanto, redargue: Senhor, como é possível a um homem velho entrar no ventre de sua mãe para novamente nascer? Ele entendeu a resposta. E Jesus elucida: é necessário nascer da água e do Espírito para entrar no reino dos céus. O Espírito sopra onde quer, é como vento, não sabes de onde vem, não para onde vai. Aquele que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Mais tarde, as doutrinas que descendem do cristianismo irão dizer que esse renascimento dá-se através do batismo, quando a pessoa é depurada do pecado original. Para quem não está informado, do pecado da desobediência praticado por Eva, que então seduziu a Adão. É necessário que a pessoa se depure desse pecado grave que levou as duas criaturas a coabitarem e, entrando na sensualidade, povoaram a terra. Essa é a explicação das chamadas religiões ortodoxas. Religiões que muito respeitamos, embora não concordemos com a sua explicação. Analisemos. Se é necessário batizar, e aqueles que morrem sem a mais mínima possibilidade de receber o batismo, esquimós, pessoas primitivas da Nova Guiné, criaturas perdidas nas florestas ou nas cidades, crianças cujos pais renegam o batismo e não lhes concedem a purificação, para onde vão? Para o limbo, um lugar de eterna indiferença. Mas será justo punir uma pessoa que não tem nenhuma responsabilidade de não haver sido batizada? A resposta é esdrúxula. E aqueles que nasceram antes de Jesus? A humanidade já tinha quase 4.000 anos de cultura, ética e civilização. Bem, esses Jesus redimiu com seu sangue, o que não deixa de ser muito confortável. Cambises, o rei dos persas, Júlio César, Nabucodonosor, Ciro, de uma crueldade inimaginável, que foram perversos, que destruíram civilizações, que arruinaram cidades. Jesus os redimiu. E nós outros, somente porque nascemos depois, temos que nos esforçar pela própria redenção. É uma colocação de lógica antilógica. Porque seria ideal que Jesus tivesse vindo primeiro e ensinado a todos, e os desobedientes sofressem. Mas não dividir a sociedade em antes, esses estão salvos pelo sangue, e depois os desgraçados que se têm de purificar. Fazemos da doutrina do Cristo um balanço de absurdos. Mas examinemos se houve pecado original. Diz a Bíblia, e a Bíblia, com todo respeito, é um livro de contradições, a começar da chamada criação. Quando Deus disse no primeiro dia: faça-se a luz, e a luz se fez, e este foi o primeiro dia. No segundo dia, Deus separou das águas as terras, e este foi o segundo dia. No terceiro dia, Ele criou os astros, e aí está um erro básico. Como pôde haver luz se não havia astros para projetá-las? Como poderia haver claridade se não havia sol? Como poderia haver claridade no caos se não havia as estrelas? A ciência levanta-se para protestar e assevera que há 15 bilhões de anos, duas partículas agitavam-se no caos, como se uma fosse clonada da outra, absolutamente portadoras da mesma carga nuclear. Até que uma partícula adicional surgiu e provocou o Big Bang. A partir dali se expandem as partículas universais, que continuam em expansão no nosso universo einsteiniano relativo. Mas se nós olharmos a Bíblia, veremos que a criação
refere-se apenas à Terra, que é um planeta insignificante. É um planeta destituído de qualquer valor astronômico. O extraordinário astrofísico inglês Sir James Jeans, para dar-nos uma ideia a nós, os que não somos versados em astronomia, ele diz, por exemplo, para que tenhamos uma dimensão, se nós considerarmos a nossa Via Láctea, apenas a nossa galáxia, com a dimensão que vem do extremo norte da América do Norte ao extremo sul da América do Sul, o sistema solar teria o tamanho de uma moeda de 10 centavos de dólar. E a Terra teria a dimensão de a ponta do alfinete. O Sol teria o volume da cabeça de alfinete. Então nós teremos ideia do nada significativo da Terra. Se nós examinarmos que a nossa galáxia é pobre, ela tem apenas 200 bilhões de sóis. Existem aproximadamente 100 milhões de galáxias maiores do que as nossas. E o grande telescópio Hubble está diariamente fotografando galáxias que aparecem e outras que sucumbem nos buracos negros. Mas tomemos a Bíblia ao pé da letra. Deus, então, no 7º dia, quando a sua obra estava terminada, tomou de um bolo de barro e modelou um ser, soprou-lhe a vida e deu a esse ser o nome de Adão, criado do lodo, criado da terra. E depois de meditar, Deus percebeu, palavras literais, que não ficava bem para o homem ficar sozinho. Adormeceu, tirou-lhe uma costela e fez a mulher. Entramos agora na área do absurdo. Porque teria que ser uma costela para que a mulher fosse perpetuamente dependente do homem? É uma visão machista da doutrina judaica. Deus é homem, o primeiro ser é um homem, a mulher é um pedaço do homem a quem ele deve prestar subserviência. E eu me pergunto se não era bom o homem viver sozinho, porque Deus não fez um outro modelo de barro, soprou-lhe a alma e deu um companheiro, porque ele daria uma companheira. Então Deus diz-lhes: aqui está o paraíso, que ficava numa região próxima da Mesopotâmia. Aqui tereis tudo quanto desejardes, mas não podereis aproximar-vos, nem penetrardes na árvore da sabedoria do bem e do mal. À luz da psicologia, foi um erro crasso de Deus, porque tudo que é proibido é desejado. Esse Deus é presciente, ele já deveria saber o que ia acontecer depois. Ou do contrário, ele não é presciente. É um dos seus atributos, a presciência, saber antes. A partir daquele momento, o paraíso passou a ser a árvore. Se ele não tivesse dito nada, nunca eles chegariam próximos da árvore, porque era um paraíso colossal. E então o demônio tomou a forma de uma serpente feminino. Os senhores notem, como diz a doutora Hannah Wolff, psicanalista alemã, a tragédia do machismo. Vem a serpente que seduz a Eva, que era fraca. E Eva, seduzida, seduz a Adão, que não era fraco. Mas ele se deixou seduzir e então desobedeceram a Deus. Notamos que isto é um mito, é uma lenda, que merece o carinho de qualquer lenda histórica. Então, nesse momento, eles se deram conta que estavam nus. Psicologicamente, eles descobriram a sensualidade, porque estavam nus. E naturalmente cobriram as partes pudicas.
E Deus apareceu encolerizado. Não pode ser Deus. A suprema misericórdia, a suprema sabedoria, encolerizar-se com aquelas duas crianças. É como nós quando nos encolerizemos com nosso filho, somente porque ele é portador de ignorância. E ao invés de orientá-lo, reclamamos-lo, punimos-lo e tornamos-lo um recalcado. Então Deus, desesperado, castiga-os. E de que forma? A partir de hoje, comereis o pão com suor da vossa face, tornando o trabalho uma desgraça. Fez do trabalho uma punição. Quando Jesus nos disse: meu Pai até hoje trabalha e eu também trabalho. O trabalho é uma psicoterapia. Que vejamos os aposentados que violentamente deixam de trabalhar. E naturalmente fazem o transtorno neurótico da inutilidade. Começam a considerar-se pessoas marginalizadas, e o nosso é um país de marginalizados. Porque acreditamos que já vivemos, somos aposentados. A pessoa aposentada tem um timbre de desgraça. E você diz assim: ele é aposentado. Estamos fazendo favor para que ele viva. Então nós vamos olhar como a situação não corresponde à realidade. Eles foram expulsos e Deus castigou a serpente, obrigando-a a rastejar. É outro absurdo. A serpente andava na ponta da cauda, por acaso? Isso para mostrar a incoerência. É uma análise de lógica psicológica. Não é uma análise de crítica vulgar. É uma análise. E então eles saem, coabitam, e tiveram o seu primeiro filho, homem. Tiveram o seu segundo filho, homem. Caim e Abel. Caim era mau, era invejoso, era mesquinho. Abel era bom, era nobre, era gentil. Nós vemos que esta é uma mitologia que a psicanálise interpreta muito bem. É o lado escuro e o lado luz da criatura. A dualidade do bem e do mal. Não são duas pessoas, como pretendem alguns impingir-nos. E Deus gostava mais de Abel, o que é um pai negativo. Ele deveria gostar mais do mal, de Caim. Porque quem merece amor é o doente, não é o saudável. Aquilo que Abel lhe fazia agradava-o. A doação de Caim desagradava-o. E Caim foi tomado de ira e matou seu irmão. Eu também mataria. Ser desprezado por Deus, quando eu tentava agradá-lo, e ele prestigiar meu irmão, que já era querido, isto é naturalmente um preconceito cruel. Quando nós vemos em todas as áreas do comportamento a proteção ao doente, ao frágil, à minoria, ao despreciado, ao imobilizado. Mas o nosso Deus bíblico é um ser arbitrário. E quando Caim o mata, Deus aparece e pergunta-lhe: aonde está teu irmão? E constatando o crime, expulsa-o. E ele vai para outras terras, aonde se casa. Com quem? Só havia os 5, o pai, a mãe e os 2 irmãos, ou melhor, os 4. Com quem ele se casou? Mas aí dizem os nossos irmãos protestantes: para Deus nada é impossível. Vá lá, para Deus nada é impossível. Vamos dizer que ele se casou. E Deus ficou com pena de Eva e substituiu seu filho assassinado por outro, que era bom, Sete. E eles povoaram a terra. Com quem? Só havia uma mulher, que era a própria mãe. Não sei se os senhores já pensaram nisso. Eu estou querendo que pensemos juntos. Com quem? Se os senhores descobrirem, me digam depois, que eu agradeço. Povoaram a terra. E quando a terra estava povoada, havia o predomínio do mal. E Deus se arrependeu de haver criado o homem. Então ele não é perfeito, ele não sabe o que faz,
Como nós, a psicologia nos manda não nos arrependermos, tomarmos uma atitude de responsabilidade. Nada de arrependimentos mórbidos nem de autoculpas. Liberação de culpa e responsabilidade dos atos. Ele decreta o dilúvio. Mas havia na terra uma família que era justa. Noé, sua mulher e seus 3 filhos homens, Sem, Cã e Jafé. Deus vai até eles e diz: eu vou mandar o dilúvio, mas desejo poupá-los. Construam uma arca e preservem nela um casal de cada animal, para que a terra seja novamente repovoada. Noé começa com seus 3 filhos a construir uma arca que jamais flutuaria, porque é uma arca, uma embarcação antináutica. Ele não entendia nada de engenharia naval, mas vamos dizer que Deus ajudou. Ele construiu, calafetou e colocou um casal de animais de toda a terra. Os crocodilos de Mato Grosso do Sul foram, as onças pintadas de Manaus, o urso polar, os pinguins, todos foram. E Noé foi colocando na arca, bem arrumados. Os senhores veem que é uma história infantil, absurda. E depois cerrou a arca e calafetou-a. E choveu por 40 dias e 40 noites. A arca flutuava e as águas inundaram a terra. Outro absurdo. Jamais houve geologicamente uma inundação total. Houve sempre inundações parciais. Agora houve uma onda de 30 metros na Indonésia, que acabou várias aldeias por causa de um terremoto marinho. Recentemente a China está ainda mergulhada nas águas do Yangtze. Vamos dizer que houve um dilúvio local. E 40 dias de chuvas não são suficientes para alagar nem determinadas regiões, quanto mais todo o globo terrestre. Noé soltou uma pomba que não voltou. 3 dias depois soltou outra, que voltou trazendo no bico um ramo de oliveira. Outro absurdo. Ou houve a inundação que acabou com tudo, ou algumas oliveiras ficaram salvas. Façamos de conta que sim. Noé abriu a arca, mandou os animais saírem, eles foram direitinhos para o clima tropical, para o clima glacial, para aqui, para acolá, para se reproduzirem. Noé saiu da arca com seus 3 filhos varões, e repovoaram a terra com quem? A mãe era a única mulher e já era idosa, porque eles eram adultos. Na primeira eu até aceito o absurdo, mas 2 vezes é demasiado. Mas nós vemos que é uma proposta mitológica. Quando nós vemos a história de Roma, Rômulo e Remo, nutridos por uma loba, é uma imagem psicológica das mais fascinantes. Quando nós vemos a história do rio Solimões aqui no Brasil, concebida pelos nossos índios, que tem a mesma similitude da tradição bíblica, sem nenhum contacto. Que Tupé mandou que as terras fossem devastadas pelas águas. E Ceci e Peri tiveram a felicidade de ser advertidos. Treparam numa carnalbeira que foi arrastada pelas águas. E quando abaixaram, nasceu o rio Solimões. E eles se nutriram dos frutos, da sombra e da proteção da própria árvore. Essa mitologia está presente em todas as povoações do planeta, como sendo aquilo que Carl Gustavo Jung chama o arquétipo do arquétipo da divindade. É uma herança atávica do processo da evolução do nosso pensamento, de primitivo a pensamento lúcido, racional na atualidade. Então nós vamos verificar que não houve em verdade qualquer pecado, porque a comunhão carnal não é pecaminosa.
é uma função biológica para a reprodução do ser. O desequilíbrio não está no sexo, está na cabeça de quem usa. A perversão é mental, é moral, não é biológica. O sexo é semelhante a um estômago, com finalidade específica como o fígado, que secreta uma substância bilis, e ele secreta determinados hormônios que, se fecundando reciprocamente, dão lugar à vida. É o velho preconceito do atavismo, do desequilíbrio do indivíduo que pretende autocastrar-se, a autopunição, o conceito de pecado. Então nós avancemos para as doutrinas da libertação psicológica, da saúde integral, nas quais não há pecado, há experiência positiva, experiência negativa. Então não se justifica o batismo. Nascer da água é tomar um corpo novo. É a embriogenia que nos explica a fecundação animal. Especificamente do ser humano, é a fecundação aquosa. Quando o espermatozoide percorre a trompa de Falópio, é uma gota d'água que se vai acoplar ao óvulo, outra gota d'água gelatinosa. No momento em que o óvulo nidado recebe o espermatozoide, que perde a sua cauda e se defende da invasão dos outros, nós temos uma gota d'água com um quantum de energia. Essa gota d'água sobe a trompa de Falópio, acopla-se no útero e passa a nutrir-se de líquido amniótico, água. Desenvolve a criatura, que na idade adulta tem no seu corpo 68% de água, sais minerais, outras substâncias que consolidam a matéria. Nascer da água é compor um novo corpo fisiológico. Então Jesus diz: é necessário nascer de novo. Aí está evidenciada a reencarnação. E se nós avançarmos na história do cristianismo, veremos que os cristãos eram reencarnacionistas. Alguns irmãos protestantes andam a dizer que o apóstolo Paulo anunciava que a vida é única e depois vem o julgamento, e voltam-se para nós como triunfadores e perguntam: e a reencarnação? Mas nós nunca dissemos que a vida é múltipla, a vida é única. As existências físicas é que são várias. A criatura entra no corpo e sai do corpo sem entrar nem sair da vida. Toquemos de roupa sem estarmos tocando de corpo. Quando o apóstolo Paulo diz que depois da morte vem o julgamento, é óbvio. Quando a pessoa de Valdo Franco desencarnar, virá o julgamento dos atos da personagem de Valdo Franco. O espírito que viveu a experiência de Valdo terá que prestar depoimento e elegerá o resgate numa nova etapa, não mais como Divaldo. O espírito é o mesmo, com a nomenclatura de uma outra personalidade. Para tornar a coisa fácil, as personalidades são múltiplas, a individualidade é eterna, é única, é o espírito. Eu não sou Divaldo Pereira Franco, eu estou Divaldo Pereira Franco. Eu estive Antônio, João, Margarida, seja lá quem for, mas eu sou a soma das minhas experiências de espírito imortal. A criança adentra-se da cultura indo a uma escola maternal, depois à creche, ao jardim de infância. A criança é a mesma, as formações de personalidade são variadas. A escola de primeiro grau, de segundo grau, a universidade, a pós-graduação, ao doutorado, ao mestrado, é o mesmo ser em diferentes etapas do seu processo de evolução. Daí, quando alegam que vem o julgamento porque termina a vida, que é única, estão dando uma interpretação que não corresponde à verdade. Porque o Espiritismo não diz várias vidas, várias existências corporais. Mais tarde, esses discípulos de Jesus criaram a escola neoplatônica de Alexandria.
Platão era reencarnacionista, Sócrates era reencarnacionista. A escola neoplatônica nos deu Orígenes, que criou a doutrina dos princípios, doutrina básica da igreja, que foi condenada em 553. Tertuliano, autor da apologética, Proclus, Jámblico, Eusébio, Agostinho e toda uma elite de pensadores reencarnacionistas. No ano 553, o Império Romano estava dividido em duas alas. O que tinha por capital Roma, no Ocidente, e o que tinha por capital Bizâncio ou Constantinopla, no Oriente. Governava o Império Romano do Oriente Tertuliano, que havia sido casado com uma mulher admirável, mas que havia tido uma vida muito frívola e irregular. Teodora havia saído de um prostíbulo, segundo a história. Casou-se com ele e foi a imperatriz que administrou o império. Ela conseguiu criar vários problemas para o Vaticano. Basta que leiam a sua vida. Ela morreu no ano de 548 e havia pedido ao marido que na primeira oportunidade tornasse herética a doutrina da reencarnação, porque ela não desejava voltar para resgatar os erros que perpetrara. Ela tinha tanto horror ao seu passado que, segundo a história, ela mandou matar 500 meretrizes do seu tempo, suas colegas de profissão, para não ter qualquer herança. E o marido, que era por ela apaixonado, no ano de 547, impôs ao Papa para que se transferisse para Constantinopla. O Papa Virgílio, sob pena de criar um cisma. O Papa, para acomodar a situação, veio. E o imperador exigiu que se fizesse o segundo concílio ecumênico de Constantinopla, que não foi universal. O Papa se opôs, desejou que fosse em Roma. O imperador, com as armas, ameaçou. E esse concílio começou em 52 e foi até 58. No ano de 53, a tese da reencarnação foi colocada em julgamento. E como ele era um imperador muito democrático, ele disse: aqueles que votarem contra, eu passarei a fio de espada. E ganhou de 3-2. A reencarnação foi considerada uma doutrina herética. A partir daí, ela foi recusada. A Igreja Católica Apostólica Romana não nega a reencarnação. E agradecerei a qualquer um católico que me traga um documento eclesiástico de um concílio no qual a reencarnação é considerada heresia, exceto do ano 553, que não tem valor porque não foi de caráter universal. De imediato, ele começou a perseguir os reencarnacionistas e, segundo a história, matou mais de 1 milhão naquela época. A igreja utilizou-se para continuar dizimando os reencarnacionistas e veio a culminar no século passado, quando terminou de matar os cátaros ou albigenses, que viviam em França e alguns na Espanha. Então, a reencarnação é um fato cristão. Quando a pessoa diz que não crê nela, porque a sua religião não adota, demonstra que não conhece a história da sua religião. O terceiro quesito de Ramendra-Nath Banerjee é aquele que diz que as pessoas acreditam na reencarnação. Teosofistas, espíritas, umbandistas, esoteristas, rosacrucianistas, budistas, hinduístas. Mas essas pessoas dizem que acreditam. No entanto, diante de um fato surpreendente, não se comportam como quem crê na reencarnação. São pessoas que acreditam em tese, mas que não acreditam na realidade. Vários amigos que se me dizem reencarnacionistas, quando são surpreendidos pelo que se convencionou chamar fatalidade, vêm e me perguntam: mas por que eu? Porque isso aconteceu comigo.
Se eles entendessem de reencarnação, não fariam esta pergunta. Eles saberiam da causalidade anterior. Mas Banerjee diz que esses também não nos interessam. Interessam-nos aqueles do quarto grupo, os cientistas, ou as pessoas lógicas, aqueles que dizem: eu nem creio, nem deixo de crer, eu estou aberto, eu não tenho provas favoráveis, eu não tenho documentação contrária. Para estes nasceu a parapsicologia, para estes a ciência espírita advoga vários fatos que levam à crença na reencarnação, as evidências da reencarnação, as provas da reencarnação. Banerjee elabora, como dissemos, a memória extracerebral. Por exemplo, nasceu na cidade de Seul, capital da Coreia, no dia 22 de maio do ano de 1962, uma criança que recebeu o nome de Kim Wong-yang. Kim Wong-yang era um menino normal até completar 2 meses. Quando ele completou 2 meses, estava no regaço materno, olhou para a mãe e disse: mamãe, eu agora me lembro que eu sei falar. E a senhora teve um choque e disse: meu Deus, eu tenho a impressão que este menino falou. E ele disse: falei, mamãe. E ela certamente desmaiou. Naquela noite, quando o marido veio, ela disse-lhe: você não vai acreditar, mas nosso filho hoje conversou comigo. E o marido, como todo homem que acredita em tudo que a mulher fala, disse: é claro que eu acredito. Nosso menino de 2 meses conversou com você. Exatamente. Pois bem, amanhã eu vou levá-lo a um psiquiatra para fazer uma avaliação. E saiu dali exuberante, foi até o berço. Ele tinha orgulho do seu filho varão. Dobrou-se sobre o berço e disse: Kim, a mamãe não anda bem. Imagina que acaba de me dizer que tu lhe falaste. E isto é um absurdo, Kim. Não é verdade? Ele disse: não, papai, falei mesmo. Foi a hora do pai também desmaiar. Mas a família se acostumou. A partir daquele momento, adaptaram-se ao pequenino que falava. Quando ele completou 4 meses, ele disse: mamãe, eu agora me lembro que sei escrever. Ela disse: mas é impossível, meu filho. Dê-me papel e lápis, que eu vou escrever. Ela lhes deu, e ele escreveu um poema, que traduzido ao português em versos brancos, diz mais ou menos assim: quando cai a tarde e o céu de Seul se doura, eu vejo passar em nuvens brancas e tenho a impressão de que elas são remendos de panos novos que Papai do Céu coloca nas calças rasgadas dos anjos. Quando ele completou 6 meses, ele disse: mamãe, agora eu me lembro que eu sei caminhar. Ela disse: é impossível. Para escrever, vá lá. Falar, também. Mas para andar, você necessita de ossos formados, de músculos, de tendões. Mamãe, coloque-me no chão. Ela colocou e ele começou a andar. Quando ele completou 9 meses, a família publicou seu primeiro livro de poesias, que foi um best-seller. Quando ele completou 1 ano de idade, ele foi apresentado aos repórteres internacionais credenciados em Seul. Naquela oportunidade houve uma entrevista ping-pong, que ele respondeu. 1 hora depois a mãe disse: damas e cavalheiros, por favor, meu filho está cansado. Ele tem apenas 1 ano. Você não está cansado, Kim? Não. Eu estou adorando esta gente boba me fazendo pergunta de criança. Quando ele completou 6 anos, ele foi matriculado na Universidade de Seul, para cujo ingresso foi necessária uma lei especial. Para ir à universidade, ele se fazia acompanhar de um empregado que carregava os livros porque ele não tinha forças. Quando ele completou 8 anos, ele recebeu o título doutor honoris causa em matemática espacial e cálculo diferencial. Hoje, ele tem 46 anos e faz parte do livro dos recordes. Como explicar a genialidade desse menino?
Quando lhe perguntavam, como é que você sabe? Bem, eu não sabia que sabia, até que respondendo eu verifiquei que já sabia. Aqueles que são adversários da reencarnação têm uma explicação. Particularmente determinado sacerdote católico que é inimigo do espiritismo. Ele diz o seguinte: o que os espíritas não contam é que a mãe de Kim era professora de inglês na universidade. Seu pai era professor de francês na mesma universidade. Eles ofereceram genes para formar um ser excepcional. E nós concluímos que o francês, quando se casa com uma inglesa, tem um filho matemático. O que não deixa de ser um absurdo. Mas se essa é uma tese documentada, a história nos conta a história de um menino inglês, a narrativa de um menino inglês, que aos 8 anos de idade, analfabeto, porque ele era filho de camponeses, e na Inglaterra até o ano de 1910, era proibido aos camponeses aprenderem a ler e escrever. Logo, esse menino, seus pais, avós, bisavós, tetravós, todos os seus ascendentes eram analfabetos. Ele não tinha arquétipo cultural e não tinha nenhum atavismo matemático. Mas ele era um admirável matemático. No ano de 1908, com 8 anos de idade, ele foi levado à Universidade de Londres e foi submetido ao exame. Os professores debateram durante várias horas. Qualquer pergunta de álgebra, de trigonometria, de matemática do espaço, ele respondia, calculava de memória. Um professor de aritmética, olhando aquele pirralho, disse-lhe, perguntando: você sabe as operações fundamentais? Ele disse: olha, professor, eu não sei palavras, eu sei calcular. Você conhece potenciação? Não, senhor. E o professor em triunfo lhe disse: a potenciação é o cálculo aritmético através do qual um algarismo significativo, por exemplo 3, com o expoente 3, quer multiplicar-se por si mesmo tantas vezes quantas o seu expoente. Isto é, a terceira potência de 3 é o número 27, porque 3 vezes 3 vezes 3, 27. Entendeu? Ele disse: pode perguntar o que quiser. O professor colocou o número 8 e 16 como potência. Isto é, multiplicar por si mesmo o número 8, 16 vezes. Ele olhou, mas era analfabeto. Mas olhou. 2 segundos depois, ele disse: a 16ª potência do número 8 é igual a 281 trilhões, 474 bilhões, 976 milhões, 710.656 unidades. Como não havia maquininha japonesa, os professores foram multiplicar 8 vezes 8, 64 vezes 8 vezes 8 vezes 8. E quando terminaram, a 16ª potência do número 8 é 281 trilhões, 474 bilhões, 976 milhões, 710.656 unidades. Quem duvidar, pode multiplicar, porque o número está certo e eu sei de memória. Então perguntaram: mas como você sabe? Ele disse: agora que eu estou sabendo. Como pode haver uma memória neocerebral? Essa memória não é a memória do nosso estado genético. Não é telepatia, porque ninguém jamais se deu ao trabalho de multiplicar o número 8 16 vezes. E depois, telepatia não transmite abstrações, transmite símbolos emocionais. Mas se esse fosse um exemplo raro, se nos lembrarmos de Goethe, o pai das Werthers, aos 2 anos de idade, nascido na Alemanha, de pais e antecedentes alemães, Goethe falava 3 idiomas. O seu idioma, o alemão, o francês e o inglês, que nunca havia estudado, e falava-os e escrevia-os corretamente. Viveu na França, na cidade de Armentières, um menino de 4 anos que era psicopata. Ele estava internado no sanatório Geoffroy,
Era um extraordinário matemático. Ele respondia a qualquer raiz quadrada de 4 algarismos em 4 segundos, mais rápido do que algumas computadoras. E qualquer raiz cúbica de 6 algarismos em 6 segundos. Se nós formos adiante, iremos encontrar Jean Bratier, que morreu de cansaço cerebral aos 10 anos. A história está repleta de gênios. Quem não se recorda de Gianella De Marco, que esteve na cidade do Rio de Janeiro, a menina maestrina italiana de 9 anos, que regeu a Orquestra Filarmônica do Rio de Janeiro com 120 professores de música e sabia de memória mais de 200 obras do repertório internacional. Aquela pequenina, quando alguém errou de propósito para testá-la, ela ergueu a batuta e disse: não tem condições, saia. Porque conhecia de memória todas as partituras de 200 peças internacionais. Mas eles não são exceção. Se temos em passant alguns, a Espanha nos deu o fênix do teatro, com a genialidade de mais de 200 peças elaboradas. Pascal, aos 4 anos de idade, interpretava em geometria até a 32ª proposição de Euclides, sem livros e nem mestres. Chateaubriand disse que Pascal foi o gênio mais completo da história da França. Poderíamos citar 200 crianças geniais que tinham a memória extracerebral, mas desejamos enfocar outras angulações. E os que se recordam de vidas pregressas, quando nós iniciamos a mediunidade, no ano de 1948, exercendo já a função psicofônica, o Espírito veio através de mim e falou a meu primo, que era o doutrinador Nilson: diga a Di que eu vou ser seu filho. Quando eu voltei ao normal, era um adolescente e recebi a notícia. Eu então me lembro da reação que tive. O espiritismo é engraçado, pensei eu. Ainda nem tenho namorada e já estão programando meus filhos. É claro que ele vai demorar um pouco. Em 1951, volta o espírito e diz: diga a Di que eu já estou chegando. Logo mais estarei reencarnando. E você é filho dele. Em 1952, no dia 15 de agosto, inauguramos um lar para crianças carentes que não tinham pais. E demos o nome de Mansão do Caminho. No mês de dezembro, ao chegar à casa, vindo da residência, encontrei uma movimentação à porta. Era uma criança que havia sido jogada numa lata de lixo e a diretora informada estava tirando-lhe as formigas. Quando eu cheguei, a criança de epiderme negra olhou-me com espanto, deixou de chorar. Não sei se foi impressão minha ou se realmente continuou chorando, não lembro. Eu sei que eu tive uma emoção tão estranha que corria um tabelião e disse: veio registrar um filho. O tabelião de idade, com óculos no septo nasal, me olhou por cima e disse: primeiro filho? Perguntou-me. Sim, senhor. Então sente aí que você está muito nervoso. Eu me sentei, estava ansioso para me ver livre daquilo. Ele me chamou e perguntou: como é o nome do menino? Jaguaraçu Pereira Franco. O nome do pai? Divaldo Pereira Franco. O nome da mãe? Ele disse: não tem mãe. Ele me olhou e disse: o senhor deve estar bastante nervoso. Vamos começar novamente. Começou: o nome da mãe. Eu disse: mas eu não sei. Ele disse: é peculiar, porque a mãe pode não saber quem é o pai, mas o pai tem que saber quem é a mãe. Eu logiquei, era verdade. E agora? Eu estava burlando a lei. Hoje, felizmente, já há na lei uma concessão quando está em pauta a benemerência, a nobreza do sentimento. Eu disse: mas ele não tem filho, não tem mãe. Ele me disse: nasceu de um toco de árvore. Eu digo: não, senhor, ele é gente. Qual é a cor do menino? Eu disse: ele é negro. E notem o preconceito. E qual é o nome da empregada? Eu disse: não, senhor, lá em casa nós não temos empregados. Todos trabalhamos em regime de igualdade. Mas tem que ter uma mãe. Eu disse: tem que ter uma mãe. E fiquei agora quase pedindo para o homem adular. Eu vi entrar um espírito e me disse: Divaldo, dê meu nome. Alta de Souza. Eu morri no ano de 1901, não há problema. Ele disse: eu levei o nome da mãe dele, Alta de Souza. Mais tarde eu tive outro. Mais tarde eu tive outro. Todos, naturalmente, com a mesma mãe. Quando ele completou 4 anos,
Estávamos brincando, todos me chamam tio. Ele pôs as mãos nas minhas pernas e me disse assim: tio, você não é meu pai. Eu disse: mas como não, Jaguaraçu? Que loucura. Os meninos disseram que você não é meu pai, porque você é branco e eu sou preto. Por que eu sou negro? Ele disse: porque nasceu à noite. Ele ficou deslumbrado. E Bruno, que era marronzinho, eu disse: nasceu pela madrugada. E Aura, meio-dia com sol a pino. Como de certo modo a epiderme obedece ao efeito solar, graças a uma enzima, os que estão distantes do sol no polo são mais brancos, os que estão no clima tropical são mais negros. É uma tendência da evolução antropológica. Ele aceitou. Então parou, olhou-me e me perguntou: você lembra que eu disse que ia ser seu filho? Mas quando, Jaguaraçu? Você nunca me disse nada disso. Naquela de noite, eu falei pela sua boca: Nilson, diga a Di que eu vou ser filho dele. Viu? Eu sou seu filho. Eu fiquei pasmado. Nunca houvera feito associação. Mas o psicanalista vai dizer aqui que é naturalmente uma convergência, que se trata naturalmente de alguma das leis de Jung, que faz que o fenômeno por coincidência e por aproximação se dê. Muito bem, nós iremos ver Banerjee pesquisar 1016 crianças que se lembravam de haver vivido antes. E entre os seus casos maravilhosos, elejo um de uma criança que nasceu na cidade de Chandagali, na Índia, no mês de dezembro de 1950. Quando esse menino completou 4 anos, estava sendo banhado pela mãe e fez qualquer traquinagem. A mãe deu-lhe uma palmada, ele parou e disse: mamãe, não me bata outra vez. Se você me bater, eu vou embora para a casa da minha mulher. A mãe achou aquilo muito engraçado. Em 1954 era muita precocidade. E ela perguntou: e você tem mulher? Tenho. E começou a chorar. Mas o que é que você está chorando, meu filho? Saudade da minha mulher. E a partir daquele momento ele ficou triste e fez depressão. No dia seguinte ele disse: mamãe, meu nome é Bajan Singh. Eu me lembro que eu vivia numa cidade chamada Itani. E se você me prometer guardar segredo, eu direi o nome de minha mulher. E a mãe achando aquilo encantador. É o período lúdico da criança, da fantasia. E como era o nome de sua mulher? Alódia Devi. Ela morava em Visara e nós nos casamos. Cada dia ele adicionava mais informações e outras mais. A notícia ficou em casa e a senhora muito preocupada, porque ela não era adepta do reencarnacionismo. Ela era da doutrina Brahmani, porém do ramo que aceitam os muçulmanos. Ela seguia o Alcorão. Então ela ficou com medo de ser denunciada. E para dar um toque de humor, conta Banerjee que toda mulher tem uma amiga fiel que guarda segredo. E ela tinha uma amiga, ele contou a amiga e pediu segredo. E a amiga disse: tranquilize-se. Mas como a amiga tinha uma amiga fiel, contou a amiga, que contou a outra. E à tarde a cidade inteira já sabia. A melhor propaganda é a gente contar uma coisa e pedir segredo. Não diga a ninguém. Pode ficar tranquilo que todo mundo vai saber. É o fenômeno multiplicador. A notícia viajou 2.000 quilômetros até Nova Delhi e chegou aos ouvidos do pesquisador Banerjee. Ele veio à cidade de Chandagali para entrevistar o menino. Gravou o menino, fotografou, colheu os dados e voltou à sua cidade. A notícia continuou viajando, e quando o menino contava 6 anos e 6 meses, um dia chegaram à porta da sua casa 2 mulheres veladas. Estava à porta o tio-avô da criança. Então a criança brincava, quando uma senhora perguntou: é aqui que mora um menino que diz que é a reencarnação de Bajan Singh? O tio-avô disse: sim, senhora, ele é meu sobrinho neto. Pois eu quero falar com ele, porque eu sou a mãe de Bajan Singh. Então o tio-avô gritou: venha cá,
a sua mãe da outra vida está aqui e deseja falar com você. Notem bem a indução hipnótica. O menino veio correndo, ela estendeu a mão. Quando ele foi beijar, disse: mas esta mão não é de minha mãe. Levantou a vista e disse: ah, é de minha mulher. Você é a minha viúva, a Lódia Devi. Ela redarguiu em absoluto. Ele disse: não minta, eu nunca me esqueceria desses olhinhos tentadores. Então, os vizinhos, que detestam a vida alheia, foram chegando, e ficou um grupo. Ela disse: você pode provar que é a alma do meu marido? E ele perguntou: que é uma prova pública ou particular? Ela disse: pública. Eu me lembro que no ano de 1948, eu fui fazer os meus exames complementares na cidade de Agra. Quando eu voltei, encontrei a brigada com minha mãe, porque na Índia sogra e nora desajustam-se também. Minha mãe fez queixa e eu lhe apliquei uma surra com um pau de bater manteiga, porque na Índia os maridos batem nas mulheres. No Brasil não, as mulheres batem nos maridos. E a surra foi tão violenta que o pau arrebentou-se, fez uma ferida no cotovelo e deixou uma cicatriz. Mostre. Ela levantou a manga do vestido e lá estava. Ela redarguiu, eu estou dizendo as palavras textuais do relatório. Mas isto qualquer mulher pode ter. Eu quero agora uma prova particular. Arrebatou o menino e disse-lhe aos pais: leve-nos à alcova. Foram os pais, a criança e as duas senhoras. Ficaram por mais de 2 horas. Quando saíram, a vizinhança, que não gosta da vida alheia, perguntou: então, é ou não é? Ela disse: este que aí está é a alma do meu marido, porque ele conhece a nossa vida íntima. E é necessário dizer que na Índia, os segredos do tálamo conjugal são tão preservados que qualquer denúncia é passível de pena capital, mesmo que nos processos de divórcio. E ele conhecia todas as peculiaridades da vida íntima. Mas Banerjee não ficou satisfeito. Meses depois, ele desejava uma prova final. Veio buscar a criança e a sua família. Levou-os à cidade de Itani, onde nunca haviam estado. E disse para o menino: agora leve-nos na casa que você viveu. O menino falava o dialeto de Itani. Basta dizer que existem mais de 1000 dialetos na Índia e 12 idiomas nacionais. E ele falando o dialeto, ele dizia: ali morava fulano, aqui Beltrano, esta é a rua tal, aquela é a rua qual, ali é minha casa, de branco caiado, mas ela mudou de tom. Ali estão as laranjeiras, onde eu amarrava o meu jumento. Eu me lembro do meu filho, eu me recordo deste rio. Empurrou a porta, então eu disse: mas minha casa está deformada, que fizeram com ela? O residente veio e disse: mas que invasão de domicílio é esta? O doutor Banerjee disse: é uma experiência de vida pregressa. E o menino olhou e disse: o que é que você fez da estatueta da deusa Shiva, que eu havia deixado ali antes de morrer? O proprietário disse: mas está decifrado o enigma. Eu comprei esta casa nas mãos de uma senhora viúva, a senhora Alódia Devi Devisara. E como nós não pertencíamos à religião de Shiva, eu mandei mudar a cor para amarelo. Quando cheguei à sala e vi essa estatueta, tirei-a e notei, ele disse, que embaixo dela havia 6 moedas de ouro. Mas é verdade, eu devotei-me a Shiva e prometi-lhe que se meu filho nascesse normal, disse o menino, eu lhe daria 6 moedas de ouro. E o dono da casa disse: está explicado. Quando eu encontrei as moedas de ouro, eu fiquei tão contente que me tornei da religião de Shiva, para ver se ela me dava mais algumas. Banerjee pergunta: que explicação você pode dar a este menino que se recordava de haver sido Bhajan Singh, que falava o dialeto, que deu todas as evidências? Só há uma hipótese: a reencarnação. E na área das obsessões, o imenso parque das obsessões, os seres espirituais que perturbam as criaturas e que dizem estar resgatando dívidas de outras existências corporais. Aí está a terapia de vidas passadas,
documentando, através de regressão semilúcida, a existências pretéritas, nas quais estão as matrizes da nossa agressividade, os conflitos de comportamento, os complexos que nos aturdem, reconhecidas essas matrizes por personalidades como Brian Weiss, como Elizabeth Kubler-Ross, pais de doutrinas extraordinárias na área da psicologia, por um homem notável como Stanislav Grof, considerado pai da doutrina transpessoal da psicologia, pai da quarta força, como Abraham Maslow, que é considerado pai da quarta força, e é uma elite de mais de 200 psiquiatras, psicólogos, psicanalistas, que eram antes freudianos e aceitaram a reencarnação, não como filosofia da religião, mas como fato de laboratório, como realidade antes da vida. Ela existe antes da realidade física. A concepção não é o momento da criação. A criatura não é criadora, ela é co-criadora. Ela contribui para a vida, explicando que temos antes do berço existência espiritual. Mas foi Allan Kardec, o ínclito codificador da doutrina espírita, quem primeiro na história aprofundou a sonda no organismo do ser psicológico, para explicar quem somos, de onde viemos, para onde vamos, por que sofremos, qual a causa das nossas dores. Quem se não ha perguntado diante de um diagnóstico de câncer, por que eu? Quando deveríamos perguntar, por que eu não? Qual é a diferença? Se todos têm, por que eu não? Mas perguntamos logo, por que eu? Quem não se ha interrogado, qual a causa da desgraça dos bons e da felicidade dos maus? Porque os maus prosperam tanto e os bons têm tantos desafios. Porque existe o belo e o degenerado, dois gêmeos idênticos, univitelinos. Um pode ter uma tendência para a arte, o outro pode ser um degenerado. Como explicar-se a diferença de aptidões, de necessidades evolutivas numa mesma família? Porque pais odeiam filhos e a recíproca é verdadeira. E na área da psicologia profunda, o déjà vu, o déjà senti, as simpatias, as antipatias, pessoas que nos tratam mal e nós gostamos, pessoas que nos tratam bem e nós somos inamistosos. Qual a razão? A reencarnação é a resposta. É a reencarnação na visão espírita que nos vai dizer que nós somos semeadores, mas também colhemos. A sementeira é espontânea, mas a colheita é compulsória. Felicidade e desgraça não são estabelecidas por Deus, são opções do nosso livre-arbítrio. A nossa fatalidade é a perfeição, o nosso destino é o bem. Chegar lá é opção nossa. Para chegar a esse teatro, optamos por vir de automóvel, poderíamos ter vindo a pé, ter vindo de helicóptero, a cavalo, de ônibus. É uma opção. Aqueles que optarem por uma estrada mais reta, por um caráter mais rígido, naturalmente edificarão a plenitude antes. Aqueles que optarem pelo retardar da marcha, naturalmente chegarão depois, mas todos chegaremos. Acusam-nos de que essa é uma doutrina cômoda, que nós deixemos para outra existência. Não é verdade. A proposta do Espiritismo é: seja feliz agora. O seu amanhã começa hoje. O amanhã nada mais é do que uma colocação filosófica de natureza fuso horário. Não existe o amanhã. Do ponto de vista filosófico, a dimensão do tempo é variante. A dimensão do tempo geológico é diferente do tempo fisiológico, do tempo psicológico, do tempo artístico, do tempo de Einstein. Se o indivíduo sai da Terra na velocidade da luz e volta 10 minutos depois, o homem da Terra terá vivido mais de 300 anos e ele apenas 10 minutos. É a lei da relatividade do tempo e do espaço. A proposta da doutrina espírita é de que estemos na Terra com a finalidade de evoluir. Por isso que Jesus é o nosso modelo e guia. E a grande proposta de Jesus é o amor a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos.
Não podemos amar a Deus, a quem nunca vemos, nem nunca vimos, se não amarmos aquele a quem nós vemos. Palavras de Jesus. Não poderemos amar ao nosso próximo se não nos auto-amarmos. Somente ama quem se ama. Quando alguém aos outros ama e se detesta, é uma pessoa conflituosa. É uma pessoa que transfere psicologicamente aspirações frustradas. É a pessoa que deseja que os outros sejam perfeitos e se permite o luxo de ser depravado, se permite o luxo de ser venal. Ele tem que proceder. Agora eu não, que eu sou um coitadinho. A grande proposta é tornar-se melhor, é progredir, é amar. O Espiritismo veio preencher a grande lacuna na área da filosofia para interpretar o enigma da tragédia de Sófocles, Édipos na estrada de Tebas, e para nos dar uma ética de comportamento moral. Nunca fazermos a outrem aquilo que não desejarmos que outrem nos faça. Aí estão a lei e os profetas reunidos. É muito fácil ser feliz. Joana de Ângeles, na sua série de livros Momentos, particularmente no livrinho Momentos de Saúde, ele estabelece que nós somos pessoas que encaramos a felicidade sob 3 condições. A felicidade dos codependentes. Eu só serei feliz se é uma dependência. Quando a pessoa já é feliz, por que eu só serei feliz se me casasse, se não me casasse, se tiver dinheiro, se não tiver? Aqueles que têm só serão felizes se são pessoas codependentes. Nunca serão felizes, porque estarão sempre buscando outra meta. É o primeiro grupo. O segundo grupo são os desajustados. Estão sempre reclamando. Mas vocês viram que dia de calor hoje? Mas vocês viram que chuva deu a semana passada? Mas vocês viram que não está chovendo? Que este fenômeno El Niño é terrível. Pior será quando chegar Laninha. Eles estão sempre reclamando. A pessoa vai, escorrega numa casca de banana, cai, é culpa de quem jogou. E quando não tem quem, é culpa do governo. E quando o governo é culpado, é culpa de Deus. Processo de transferência psicológica. Não assume. Eu, certa feita, distraído, bati a cabeça no poste. Fiquei atordoado. E aí uma pessoa disse assim: será culpa de quem? Eu disse: do poste, é claro. Ele teve o atrevimento de ficar na minha frente. Claro que era culpa minha, mas não era culpa. Não tem nada de culpa. Foi um descuido, foi uma distração, falta de vigilância. Contei há 2 ou 3 dias em Friburgo de um amigo meu, que ele é o homem que reage. Ele está sempre contra tudo. É um homem violento, parece até que ele nasceu no Rio de Janeiro. É aquele homem que está sempre brigando. Ele estava com os dedos engessados, imobilizados. E é na técnica psicológica que a pessoa está com uma coisa quebrada. A gente deve perguntar, porque o doente adora contar a sua desgraça. Ele gosta. Então ele pergunta: mas o que foi isso? Ele conta. E vai até melhorando, né? Cada vez ele conta a tragédia, pior. E então meu amigo disse: ah, Divaldo, eu nem te conto. Você sabe que eu sou afobadinho. Eu estava na cozinha e fui lavar alguma coisa, apanhei no armário, abri a porta e lavei. Quando eu ergui a cabeça, bati na porta do armário. Mas eu fiquei com tanta raiva que dei um murro no armário e quebrei 3 dedos. Culpa do armário, naturalmente. Quem mandou o armário ficar ali com a porta aberta? A doutrina espírita nos vai dar uma consciência integral. É possível ser feliz. E Joana de Ângeles fala nesses desajustados, mas ela fala também daqueles que estão plenos. O apóstolo Paulo dizia: eu sou mesmo na felicidade ou na desdita, na abastança ou na escassez, eu sou mesmo. Esse é o indivíduo pleno, aquele indivíduo que triunfa, muito bem, mas o triunfo é feito de experiências negativas. Quem disser que jamais caiu pode dizer que está imobilizado na inutilidade, porque somente cai quem está andando, somente ganha quem perde. São experiências que nos ensinam a como não fazer para não tombar no erro. O Espiritismo veio então propor-nos uma filosofia ética, essa que está exarada no Evangelho de Jesus. Por isso que a reencarnação é uma grande proposta de amor. Todos teremos oportunidade. Alguém está sofrendo, está chorando? Semeie bênçãos e colherá mais tarde resultados positivos. Se estamos colhendo amarguras de uma insementação de cardos, semeemos esperanças e nós colheremos flores depois. Mas comecemos agora
Não deixemos para mais tarde. Este é o nosso momento. Um grande psicólogo americano concebeu esta proposta psicológica que eu deixo para os senhores levarem para casa. Existe no mundo uma pessoa, e apenas uma pessoa única, que pode fazer você plenamente feliz. Existe no mundo, e apenas no mundo existe uma pessoa única que pode fazer você totalmente feliz. Deseja saber quem é? Aproxime-se do espelho e diga: olá! Você é o autor da sua vida. Se alguém fala mal, não se preocupe. Todos nós falamos mal um dos outros. Se alguém fala bem, não se entusiasme, porque você é o que é e não o que dizem que você parece. Se alguém odeia, tranquilize-se. Pior para ele, porque quem odeia está de mal consigo próprio. Quando você odeia, cuidado, você está doente. Se alguém o persegue, pior para ele, que é psicopata. Mas se você é o perseguidor, procure um médico, porque você está doente. E tome essa atitude. Seja você aquele quem disputa a honra de servir, de amar, de poder dizer que a vida vale a pena de ser vivida. Por isso que Richer dizia que aquilo que parece inverossímil numa época, noutra é perfeitamente verossímil. No Brasil, 46% da população acreditam na reencarnação. Naturalmente, 10% vivem a reencarnação. Mas não é importante a quantidade. É importante que cada um de nós tenha consciência de si e se integre no pensamento cósmico, dizendo: meu Deus, eu amo a vida, que para mim é bela e é consentida. A maioria daqueles que te procura é sempre para reclamar, para abjurar, para pedir. Não eu quero agradecer, quero dizer-te que a vida para mim tem sentido. Muito obrigado pelo que me deste, pelo que me dás, pelo ar, pelo pão, pela paz. Muito obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra, o mar, que acompanham a ave ligeira que corre fagueira no céu de anil e se detém na terra verde salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver meu amor, mas diante da minha visão eu encontro os cegos que se debatem na escuridão, que choram na multidão, que tropeçam na solidão. Por eles eu oro e a ti eu imploro com miseração, porque eu sei que depois desta lida, na outra vida, eles também enxergarão. Muito obrigado pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do salgueiro, as lágrimas que rolam pelos olhos do mundo inteiro, ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça cantar, a melodia dos imortais que a gente ouve uma vez e não esquece nunca mais, ouvidos que ouvem a melodia da natureza. Pela minha faculdade de ouvir e pelos surdos eu te quero pedir. Eu sei que depois desta prova, na vida nova, eles escutarão. Obrigado pela minha voz e pela sua voz, pela voz que canta, que ilumina, que alfabetiza, que legisla, pela voz que trauteia uma canção e que o teu nome profere com sentida emoção. Diante da minha melodia, eu quero rogar pelos que sofrem de afasia, os que não falam de noite, os que não cantam de dia. Oro por eles. Eu sei que depois desta dor do teu reino de amor cantarão. Obrigado pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que semeiam, que agasalham, mãos de ternura, que libertam da amargura, mãos que apertam mãos, mãos dos adeuses, que limpam feridas, que enxugam lágrimas e suores das vidas, pelas mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor, pelas mãos que no seio embalam o filho de um corpo alheio sem receio, e pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso caminhar diante do meu corpo perfeito. Eu te quero louvar, porque eu vejo na terra aleijados, amputados, marcados
paralisados, deformados, e eu posso bailar, oro por eles. Eu sei que na outra reencarnação, depois desta expiação, eles também caminharão. Obrigado por fim pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se este lar é uma mansão ou é uma tapera, se está numa favela, se é um ninho, um grabato de dor, um bangalô, uma casa no caminho, seja lá o que for. Mas é importante que dentro dele exista a figura do amor de mãe, ou de pai, de mulher, ou de marido, de filho, ou de irmão. A presença de um amigo, alguém que nos dê a mão, pelo menos a companhia de um cão, porque é muito triste viver na solidão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar, nem uma cama para me deitar, nem aí reclamarei. Pelo contrário, te direi: obrigado, Senhor, porque eu nasci. Muito obrigado, porque creio em Ti. Pelo Teu amor, obrigado, Senhor, pela Sua atenção. Muito obrigado, senhores. Maravilha, meus irmãos. O nosso Divaldo Pereira Franco vai se colocar na mesa embaixo para que continuemos então a autografar os livros. E as pessoas que ainda desejarem, vamos contribuir nessa obra social espírita cristã ou cristã espírita, que é a Mansão do Caminho. E queremos também registrar a presença do nosso vice-governador do estado do Rio de Janeiro, Dr. Luiz Paulo, que aqui está entre nós, fazendo parte de nossa mesa. Por favor, Dr. Luiz Paulo. Com muita alegria, com muita esperança, não pôde chegar no horário previamente marcado, mas veio dar a sua parcela como cristão espírita que o é. E gostaríamos de, nessa oportunidade, pedir a Divaldo Pereira Franco que passe para o nosso querido amigo essa pequena lembrança do guerreiro da luz, para Luiz Paulo Gouveia da Rocha. O historiador Will Durant estabeleceu que, numa análise da história, nos últimos 6.600 anos de cultura
ética e civilização, os ditadores governaram mais o mundo do que os filósofos. As pessoas arbitrárias estiveram nas rédeas do poder por mais tempo do que os poetas. Aqueles que tinham tendências de crueldade sempre se destacaram, submetendo as demais criaturas que possuíam senso de beleza, que cultivavam as artes. Numa paráfrase ao pensamento de Will Durant, em um tratado de história universal, para o qual ele convidou 40 historiadores, e foram aplicados 40 anos de pesquisas, poderíamos dizer que o sexo governou muito mais a história do que o amor. Os desvarios do sexo fizeram muito mais ditadores do que outras quaisquer expressões de natureza patológica. Se remontarmos, por exemplo, à história bíblica, iremos ver, por exemplo, a saga de Sansão e Dalila. No seu sentido mitológico, Sansão é a representação do poder, da força, e na simbologia oriental, na qual os cabelos são símbolo de muito erotismo, tinha Sansão nos cabelos o poder da sua força. Seduzido por Dalila, que se colocou a serviço dos interesses subalternos, ele foi vencido, assim que lhe foi possível cortar o veículo da força. Nós vemos na história da Bíblia mulheres que se utilizaram do sexo para poder ter um predomínio em Israel. Dentre outras, Ruth. Não nos podemos esquecer da rainha de Sabá, que conseguiu dobrar a cerviz do rei Salomão. Avançando, nós iremos encontrar entre os Ptolomeus no Egito, Cleópatra, que a tradição informa não ser portadora de uma especial beleza, já que o biótipo egípcio não trazia aquele mesmo classicismo da beleza grega. No entanto, sensual e controvertida, Cleópatra submeteu praticamente o Império Romano, porque ela submeteu Júlio César. E narra uma tradição que as galeras se adentraram pelo Nilo e ameaçavam de destruição total uma das maiores culturas da humanidade no norte da África, quando ela teria pedido permissão ao imperador, ao extraordinário César, considerado um homem irretocável, para que ele recebesse um dos seus presentes. Tratava-se de um tapete babilônio, de muita tradição histórica, no qual, segundo a tradição, muitos fiadores perderam a vista, porque nos tapetes persas babilônios há uma técnica especial de cada centímetro quadrado comportarem 90 pontos de fios. Daí, as obras de tapeçaria desses dois países serem famosas até hoje. E 4 homens núbios, eunucos, carregam o tapete, adentram-se pela galera, e César está no trono de conquistador da terra. Quando então os eunucos acercam-se do trono, sobem a escadaria e depositam uma parte do tapete aos pés do imperador e abrem-no. Ao abri-lo, à medida que ele se vai desenrolando, ela sai de dentro, seminua, vestidas por inúmeros véus, que ao som de atabaques ela vai retirando até a nudez total, que leva César ao desequilíbrio e passa a viver um concubinato, já que ele era casado com Calpurnia, que se encontrava em Roma. Mais tarde ele afronta o Senado,
e leva Cleópatra para mostrar o seu poder sobre os Ptolomeus. Mas é verdade, era para exibir a prenda mais cara quando foi assassinado nas escadarias do Senado. Cleópatra foge e volta para Luxor. E vem agora o segundo triunvirato. O segundo triunvirato restabelece o poder de Roma sobre as nações vencidas. E Marco Antônio é destacado para a governança do Egito e não resiste a Cleópatra. Nós estamos diante de amores sensuais. E quando mais tarde Marco Antônio se vê sitiado e percebe a destruição, faz um pacto de morte com a amante. E a história nos conta a tragédia da áspide que pica o peito de Cleópatra, já que era desejo de Otávio levá-la a Roma humilhada a ferros, arrastada por uma quadriga pelas ruas da capital do império. Então nós vemos o poder do sexo na governança de alguns países do mundo. Mas esse amor sexual na história também se vai transformando. E nós vamos encontrar na literatura Dante e Beatriz, um dos mais belos amores platônicos da Idade Média. Na Ponte Velha de Florença, eles apenas se veem. E Dante monta a obra imortal, a Divina Comédia, para exaltar a sua vida mística e a interferência também de Beatriz, a mulher amada. Ele vai numa incursão ao inferno e ao purgatório, levado pelo poeta latino Virgílio. Mas a sua viagem aos céus é realizada pelas mãos de Beatriz, a mulher amada. Mais tarde nós vamos encontrar, ainda na literatura, o amor de Abelardo e Heloísa. Abelardo era um grande teólogo francês, um grande místico. Ele consegue seduzir Heloísa, e aí nós temos o amor de duas facetas, o amor sensual e o amor espiritual. Seduz Heloísa e consorcia-se ocultamente, mas descoberto pelo seu tio, já que Heloísa era uma mulher de destaque na cultura francesa, o cônego Fulbert contrata homens que realizam a emasculação de Abelardo. Heloísa vai para um convento e Abelardo, emasculado, vai para o outro. E se dedica a obras de teologia, de misticismo, tornando-se uma das maiores personalidades do pensamento francês, na área das incursões de natureza teológica e de mística transcendental. Nós estamos vendo o amor desencadeando paixões na área sensual, e o amor também elevando a expressões de alta beleza no campo histórico. Joana de Ângeles então faz uma paráfrase sobre o sexo e o amor, e demonstra que o sexo pode expressar amor, mas que o amor não necessariamente deve expressar o sexo. O sexo é o nosso atavismo predominante, como dissemos no início. É a nossa herança do instinto básico, e à luz agora da visão kardeciana, desse homem admirável que fez a ponte entre a psicologia profunda e a realidade do ser transpessoal, nós vamos ver que o impulso do sexo é predominante em a natureza humana por causa do nosso despautério nas reencarnações transatas. O nosso uso inadequado fez, naquele período primário dos instintos básicos, que o sexo se transformasse numa força predominante em nossa natureza, e agora ele significasse a expressão da afetividade. Graças
a todo o seu quimismo, graças a toda a sua libido, vai levar ao amor de profundidade, ao amor de plenitude, ao amor de significado. Ainda não por enquanto, porque o sexo tem como finalidade precípua a permuta de hormônios psíquicos, emocionais e físicos. Porque para que esses hormônios encontrem receptividade, vamos voltar ao Dr. McLeod, da Universidade de Harvard. O amor é o responsável, por certo, por determinados componentes, particularmente do interferon. Então, ele consegue agora, segundo o Dr. Stewart Wolf, a significação profunda de produzir em nosso organismo fótons para os nossos registros metabólicos. Os cientistas estavam preocupados para encontrar o lugar da interação mente-corpo, espírito-matéria, na opinião abalizada do Dr. David Bohm, da soma-significação. Em que área do nosso cérebro há essa interação? Então, conseguir encontrar o local exato em que o amor realiza a sua fisiologia e consegue produzir a interação do psíquico com o físico no sistema límbico hipotalâmico. Exatamente no sistema límbico e no hipotálamo há interstícios neuroniais, ou neuronais, como se queiram, onde esse intercâmbio se dá graças ao desabrochar da afetividade, irrigando o sistema nervoso central, o sistema endócrino, o sistema imunológico, que ainda o Dr. McLeod estabelece como sistema único, hoje apresentado como a psico-neuro-endócrino-imunologia, em que o psiquismo, atuando no sistema nervoso central, que vai atuar em nossas glândulas endócrinas, favorece com peptídeos o nosso sistema imunológico. Descobriram-se já aproximadamente 60 peptídeos. São substâncias enzimáticas produzidas pelos nossos neurônios. E existe uma área chamada quente, exatamente na área límbico-hipotalâmico, mas também outras áreas, nos revestimentos do aparelho digestivo, particularmente do estômago e do intestino, aonde mais se refletem as nossas emoções. As pessoas tensas, úlcera gástrica à vista, porque as descargas de elétrons vão produzir descompensações no metabolismo e instalam-se as úlceras. Ainda no intestino, que é uma zona muito rica, as suas paredes são muito ricas desses peptídeos, desses veículos de transmissão da vida. E então nós temos os grandes cânceres intestinais, temos os grandes distúrbios nas vilosidades do intestino, porque o fígado estimulado pelos elétrons descarrega muita bilis. Aí está o sistema endócrino funcionando para toda a conjuntura da saúde ou da doença. O Dr. Bernie Siegel estabelece 10 itens para a pessoa adoecer. Primeiro, não se ame, é a condição sine qua non. E ele diz que as pessoas depressivas são pessoas que não cultivaram o auto-amor, porque são pessoas autopunitivas, e somente é autopunitiva aquela pessoa que não se ama. A pessoa que se ama é extrovertida, e Jung já dizia: há 2 biótipos humanos, o introvertido, confliteado, amargado,
doente, o extrovertido, que elimina facilmente seus conflitos, que exterioriza a alegria de viver. Não nos referimos aqui às pessoas ruidosas, às pessoas levianas, sensatas. O extrovertido, aquele que exterioriza, que põe para fora as suas emoções no campo do equilíbrio. Então, nessa catarse, o Dr. Bernie Siegel diz que o primeiro requisito para a pessoa ser doente é não se amar. Daí nós encontramos as pessoas permanentemente tristes, permanentemente queixosas, permanentemente revoltadas. Na área dos intelectuais, nós vamos encontrar os pseudo-intelectuais, aqueles que têm uma verbosidade muito grande, mas não têm profundidade, que sabem tudo, mas como estão de mal consigo próprios, estão contra tudo e todos, e que desejam ser muito paparicadas, porque isso lhe faz bem ao ego confliteado. A pessoa que se ama não necessita de elogios de fora, necessita de estímulos, mas também não se abate com as pedradas de fora, porque tem uma escala de valores internos para medir o seu grau de amor. É o que nós falamos, a avaliação da afetividade. Essa afetividade é de muita relevância no problema do sexo e do amor, porquanto o amor leva ao sexo, mas o sexo também pode levar ao amor. Muitas vezes uma experiência de descompromisso produz uma descarga de emotividade tão grande e recebe uma carga de emotividade tão dulcificante que estabelece um vínculo. E aquilo que foi muitas vezes uma experiência en passant se transforma numa afetividade de plenitude, na qual no futuro talvez não se necessite mais do sexo, basta a presença. A pessoa pode ter sexo em qualquer lugar, mas dificilmente encontrará o amor em qualquer pessoa, porque terá que haver uma ressonância magnética, terá que haver uma linguagem não verbal. A linguagem verbal é só para traduzir, mas a linguagem não verbal é para sentir. Então, nessa análise, Joana demonstra que o sexo deve ser vivido em plenitude, sem preconceitos, sem tabus, mas também sem perversões agressivas, porque essas perversões agressivas vão levar o indivíduo a tormentos e a insatisfações. Então ela propõe, na busca do amor, o amor em si, o amor em plenitude, o amor de correspondência, o amor de linguagem, dizer sempre, eu te amo. Nos relacionamentos da afetividade fraternal, eu gosto de você, eu lhe quero muito bem, você como filha, como irmão, você é a pessoa que eu gostaria de ter tido ao meu lado. E mesmo entre os dois sexos, se eu não tivesse compromisso, você seria a pessoa a quem eu me vincularia. Mas o que acontece conosco nesse oceano turbulento de desejos? De repente, as facilidades sexuais são tantas, tão baratas e tão destituídas de significado, que o amor empalidece. E uma pessoa que nós amamos, de repente descobrimos que o sexo com essa pessoa amada não é planificador, porque ele é o que se convencionou na linguagem vulgar, é o feijão com arroz. Mas ali, na aventura, estão vários acepipes, o desejo, o risco, o perigo, e isso estimula a sensação. É a busca diferenciada do sexo. E a pessoa vai nessa porque tem irrupções da libido, mas sempre termina mais frustrado do que antes. Pergunte-se aos campeões do sexo se eles estão satisfeitos.